Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 2 de Elul, dos 5.783, a contar da criação. Dia 19 de agosto de 2023, é a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Nós estamos na Parashá Shofetim, que significa juízes. E hoje nós estamos no sagrado dia do Shabat, o 7º dia. E, portanto, nós estamos, então, na nossa 7ª Aliá, e é conclusão da nossa Parashá da semana, que é exatamente Shofetim. Estamos, então, no 7º dia, o sagrado dia do Shabat, onde nós fazemos as nossas reflexões, né, como honrar o Shabat, reconhecendo que o único poder é de Deus, que o único Deus é Adonai, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Então, a Ele, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, soberano, né, dos mundos, nós estamos, então, a Ele rendendo a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor. Somente a Ele dirigimos as nossas preces. Por isso, Hashem, né, o nosso Deus, a Ele todo o louvor e a glória, porque no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, é onde nós reconhecemos de fato que só Ele é o Criador. Só Ele que criou todas as coisas no mundo visível e no mundo invisível. Nada pode ser comparado a Ele, nada pode ser associado a Ele. Adonai, Hashem, o Eterno, é o único Deus, aquele que é um e único, indivisível. Portanto, indivisível significa que Ele não é dois nem três. Nele não existe dualidade, nele não existe trindade, né? Ele é Echad, que significa um e único, né? Ele é indivisível, ele é incorpóreo. Deus não pode, não tem como se materializar em uma forma humana, né? Muito menos, né, ele ser qualificado como o menino santo, né, a criança santa, né, como por aí afora vai em certos segmentos religiosos, né, onde disseram o menino Deus nasceu, né, o menino Deus, ele só pode nascer dentro de mitologias, né, nas mitologias greco-romana, nas mitologias nórdicas, e por aí afora vai, né? Então, por isso, ele é incorpóreo, né? Deus não se materializa nem em ser humano, nem em matéria, nem em qualquer outra coisa. Ele é Ein Sof, ele é o sem limite, aquele que é, de fato, o infinito, né? E por isso, realmente nada pode ser comparado ao nosso Deus. Então, em Shabat, o sagrado dia do Shabat, é onde que nós reconhecemos estas coisas de uma forma mais intensa, mais espiritual, mais nobre, né? Com mais santidade, né? Nos rendendo a Ele realmente gratidão por ser o nosso Deus e por Ele nos ter dado o tempo suficiente para podermos, sem sombra de dúvidas, chegarmos, né, ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem, que nós temos aí um monoteísmo com fundamento judaico e a nossa orientação rabínica é do nosso rabino, o Rav Yaakov Gedenstadt, que é o líder do movimento Bnei Noach Brasil. Então, nós estamos aí, sem sombra de dúvidas, dentro daquele aspecto bem simples. O nosso Rebbe, o líder máximo da nossa geração, é o emissário de Moshe, Moisés. O nosso Rav Yaakov Gedenstadt é emissário do nosso Rebbe. E nós
somos emissários do nosso Rav Yaakov Gerenstad. Então, de uma certa forma direta ou indireta, você e eu somos emissários de Moshe, do Rebbe Menachem Mendel e do Rav Yaakov Gerenstad, né? E graças a Hashem por podermos chegar a esse conhecimento, a essa dádiva espiritual. Hoje é o 7º dia da semana e nós teremos aí a nossa Havdalah às 18h26, né? Às 18h26. Hoje nós temos aí a nossa 7ª Aliyá, que está em Deuteronômio, capítulo 20, verso 10. A partir desse versículo, vamos até o capítulo 21 e o verso 6, para finalizarmos a nossa Parashá da semana, né? Lembrando que nós temos aí, né, o mês de Elul, que nós acabamos de entrar, e mais algumas características, né, do mês de Elul, né? Ontem vimos algumas características do mês de Elul, né? Entre elas vimos aí que o mês de Elul é o último mês do calendário judaico, né? E, portanto, vamos finalizar o ano 5783. Dentro do calendário gregoriano, para nos localizarmos quanto à questão de tempo, né? Então, no dia 15 de setembro, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no primeiro dia de Tishrei. Então, finda-se no dia 15 de setembro, ao pôr do sol, o ano 5783. E aí, nós vamos adentrar no ano 5784, né? Provavelmente, né, a partir da semana que vem, a nossa sinagoga sede, né, Rabá de Brooklyn, São Paulo, né, o nosso Rav Yaakov Gerenstad estará disponibilizando o calendário 5784, né? Nesse ano de 5783, o calendário que nós usamos está sendo, né, esse daqui, Benei Noach e a escola Menachem Mendel, ok? Então nós temos aí, né, esse calendário. E com ele, né, tivemos aí também, né, esta imagem do calendário 5783. Tá? Opa! Baruch Hashem, né? Tivemos aí uma queda do sinal da internet, mas agora voltando, né? Baruch Hashem, vamos continuar aí, ok? Então, assim que for disponibilizado o calendário novo, né, 5784, nós estaremos aí, né, adquirindo, e também nós sugerimos, né, que você adquire o novo calendário assim que for disponibilizado. Baruch Hashem. Então, o mês de Elul, nós temos como a tribo, a letra, né, deste mês, né, a letra forte deste mês, por assim dizer, é a letra Yud. O Yud é a primeira letra do tetragrama sagrado, o nome essencial de Deus, Havaiá, é o nome de misericórdia. É também a letra final do nome Adenut, o nome que encerra o nome de Havaiá, que para revelar e expressá-lo ao mundo. Assim, o Yud é o início da essência da divina misericórdia de Havaiá, e o Yud é o fim da manifestação da misericórdia, né, em Adinut, né? Então, toda forma criada começa com um ponto essencial de energia e força de vida, o ponto da letra Yud. O fim do processo criativo é também um ponto de consumação e satisfação, um Yud. No princípio, Deus criou, este é o ponto inicial,
e Deus concluiu no sétimo dia. Esse é o ponto final. Então a palavra Iud significa mão. Nossos sábios interpretam o versículo acima: até minha mão fundou a terra, e minha mão direita desenvolveu os céus. O que estendeu a mão, que Deus, estendeu a mão direita para criar os céus, e a mão esquerda ele estendeu para criar a terra. Então a mão direita é o ponto de início e a mão esquerda é o ponto final. Ou seja, a criação começou a partir do céu e foi concluída na terra. O versículo também, ele fala sobre a mão esquerda, a qual se refere como minha mão, sem qualquer designação definida de mão esquerda ou direita. E ela aparece antes da mão direita. Isso combina com a opinião de Hillel, de que a terra precedeu os céus. A terra representa a consumação da criação. O fim da ação vem primeiro, no pensamento. O Yud de Elul é especificamente a mão esquerda, o controlador do sentido do mês, o sentido da ação e retificação. Este é o ponto final da criação, atingindo seu supremo objetivo e fim. O Yud de Adenut, refletindo-se perfeitamente na realidade criada, o Yud de Havaiá. A Mazal, a sorte do mês de Elul, é Betulá. Betulá. Betulá significa literalmente virgem. Então, Betulá é virgem. A Betulá, melhor dizendo, simboliza a amada noiva de Deus, Israel. A noiva do Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, que diz a seu noivo: eu sou do meu amado e meu amado é meu. A palavra Betulá aparece pela primeira vez na Torá e a única vez na descrição de uma mulher específica em louvor à nossa matriarca Rivka, antes de seu casamento com Yitzhak. Então fala dela, Betulá, ou seja, a virgem Rivka, aquela que foi escolhida por Deus para casar-se com Yitzhak. Na Kabbalah, a união de Yitzhak e Rivka simboliza o sentido espiritual de prece e devoção a Deus. Yitzhak tem o valor numérico 208, mas Rivka, que tem o valor 307, então dá um total de 515. 515 é o valor de tefilá, prece, conectar-se com Deus, que está dentro desse aspecto. Nos ensinamentos racídicos, o versículo sou do meu amado e meu amado é meu, refere-se especificamente ao serviço de prece do mês de Elul. Ou seja, principalmente durante o mês de Elul, quando de fato você adentra na presença divina, nas suas preces diárias, então, de fato, sou do meu amado e meu amado é meu. É para que nós tenhamos também esse sentimento, essa sensação e essa convicção. Então, a Virgem de Elul, Rivka, ela dá à luz retroativamente com respeito à ordem dos meses do ano, aos gêmeos de Sivan, Yaakov e Esav, os filhos de Rivka, como foi explicado. As primeiras tábuas dadas em Sivan foram quebradas devido ao pecado. As segundas tábuas dadas a Moshe em Elul, o mês do arrependimento, elas estão inteiras. O arrependimento é identificado na Kabbalah como mãe. Então,
a Teshuvá, né, o retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, né? Então é identificado pela Kabbalah como mãe em geral e Rivka em particular. Mãe é Biná, igual 67, que corresponde ao mês de Elul. Na Kabbalah, a mãe permanece para sempre dentro do plano espiritual. Ela permanece sempre dentro do plano espiritual como uma virgem, como Betulá. Num contínuo estado de Teshuvá e Tefilá, sua sempre nova união com o Pai jamais cessa. Dois companheiros que jamais se separam. Ou seja, Teshuvá e Tefilá. Com a vinda de Mashiach, assim será o estado do noivo inferior e da noiva. Pai e mãe correspondem às primeiras duas letras de Havaiá, uma outra expressão do nome de Hashem. A união mais elevada, noivo e noiva, filho e filha, correspondem às segundas duas letras de Havaiá, a união inferior, que simboliza a união do homem e da mulher que geram filhos. A Betolá simboliza também a terra virgem, a terra de Israel, destinada a desposar o povo de Israel, como declara o profeta Ishaiah, capítulo 62, verso 5. Como um jovem desposa a uma virgem, assim os filhos te desposarão a terra de Israel. Vemos aqui que os filhos se casam com a mãe terra, que permanece uma terra virgem. A terra representa a retificação da ação, o sentido do mês de Elul, como já foi dito até aqui, ok? Amanhã nós estaremos falando sobre a tribo do mês de Elul, ok? Aí nós vamos ver quais são os recados da tribo de Gad, que é a tribo do mês de Elul. Baruch Hashem. No mês de Elul, nós temos algumas características importantes para se destacar, principalmente dentro do campo, que nos fala sobre a questão da Tzedakah. A Tzedakah é algo muito importante, como nós já vimos anteriormente aqui. Aquele que pratica a Tzedakah com Kavaná, com a intenção verdadeira do coração, que faz por voluntário. Sabemos que está escrito, na Torá, a questão dos dízimos, ofertas, doações, etc. Atos de bondade, atos de caridade, etc. e tal. Mas o importante disto é fazer com Kavaná, que é a intenção verdadeira do coração, que significa fazer voluntariamente e por amor. Então, por isso, quando Levítico 19:18 diz: ame o teu próximo como você ama a si mesmo, isso significa que aquele que dá de tzedakah dentro deste parâmetro é como se ele estivesse doando a sua própria vida em prol de alguém, em prol de causas nobres e assim sucessivamente. Ok? Então, é importante ter essa conexão. Então, a tzedakah, ela tem várias características, vários aprendizados, como já foi dito anteriormente, tem livros, não é apenas um, são livros vários que se fala de tzedakah, ok? Uma das questões que os nossos mestres do Rabad trazem para nós sobre tzedakah é que a tzedakah, ela significa honestidade. Honestidade. Então, a palavra hebraica para a caridade é tzedakah, que na verdade significa justiça, ou também pode significar honestidade. Há uma importante nuance aqui. Na filosofia judaica, dar para as pessoas necessitadas ou pelas causas nobres não é algo extra, não é algo extra.
é simplesmente o correto, é a coisa honesta a se fazer. Nosso dinheiro é uma coisa que nós precisamos ter convicção e certeza. O nosso dinheiro, os nossos pertences, a nossa riqueza, seja ela pouca, média ou grande, não é nosso, não nos pertence. Pertence a quem? Pertence a Deus, que Ele, graciosamente, Ele confiou a cada um de nós a administração destes bens. A partir do momento em que nós, de fato, compreendemos esta realidade, então a visão da Tzedakah, ela acaba se tornando algo muito nobre, algo que nós fazemos realmente com muito amor, com muita dedicação. E como dizem os nossos mestres, é o melhor financiamento que nós temos. Porque quando alguém pratica a Tzedakah desta forma, voluntariamente, com amor, com alegria, reconhecendo que o que ele tem não pertence a ele, apenas ele administra, mas de fato pertence a Deus, Deus restitui no mínimo 2 vezes. Então, se ele contribui uma vez e ele lhe é retribuído 2 vezes, se ele vai praticando isto cada vez mais com amor, com alegria, voluntariamente, mais e mais o Eterno vai restituindo a sua aparente perda e vai recompondo através do que? Numa linguagem que todos nós conhecemos dentro de aplicações financeiras. Ele vai repondo com juros e correção monetária. Essa que é a realidade. Então, por isso que os nossos sábios falam que Tzedakah é o melhor investimento que nós temos. Esta é a realidade, ok? Então, por isso, né, é correto para nós distribuirmos a Tzedakah da forma que o Eterno deseja, partilhando com os seus filhos necessitados, partilhando com o lugar onde há causas nobres, onde há estudo da Torá, onde há estudo das 7 leis de Noé, suas ramificações, onde se há o aprendizado do hebraico, a língua sagrada, né? E por falarmos nisso, né, está aí presente o nosso David Ben Yehudá, o nosso professor Ben David, né, que é o professor nosso da sinagoga Bnei Noach, regional Bauru, né, onde estamos aí já tivemos 2 aulas, né, do hebraico, para que nós tenhamos aí o fundamento do hebraico. Então, as pessoas, né, da sinagoga Bnei Noach, regional Bauru, estão tendo aulas de hebraico com o nosso professor Ben David, né? E através disso daí temos uma outra etapa, né, o hebraico aberto para as pessoas que não estão alinhadas conosco por enquanto, no momento, né? E nesse sentido aí, né, para as demais pessoas de vários segmentos religiosos ou não religiosos, né, numa segunda etapa será o hebraico aberto para as pessoas, né? E também no terceiro aspecto teremos aí, através de aulas online, né, nós teremos também a sala fechada para o hebraico online, né, que o professor Ben David estará trazendo aí para compartilharmos, né, com toda a rede, para aqueles que quiserem fazer o hebraico online também, né? Então, a nossa sinagoga Bnei Noach, regional Bauru, pela graça bendita de Hashem, ela está, né, crescendo, está se desenvolvendo, né? E isso nós não estamos fazendo sozinho. Eu não faço sozinho, o emissário Emerson Felipe da Silva, que está conosco, né, na liderança da sinagoga local, nós não estamos fazendo isso sozinhos, né? Assim como também o professor Ben David, que vem somar conosco, né, na sinagoga Bnei Noach. Também nós 3 não podemos fazer nada sozinhos. Todos vocês são partes dessa história, desse empreendimento, né?
Então, por isso, a Tzedakah é muito importante, né? E no mês de Elul, a Tzedakah ela tem um valor ainda maior, porque durante o mês de Elul, à medida que vamos praticando Tzedakah, nós vamos, de fato, né, tendo um abrandamento, né, no nosso juízo, porque em Rosh Hashanah, no primeiro dia de Tishrei, nós teremos realmente os juízos, né? E os 10 primeiros dias, né, de Tishrei até Yom Kippur, o dia do perdão ou o dia da expiação, são os 10 dias temíveis, onde nós temos aí o livro do juízo sendo aberto e as pessoas, todo mundo, não é alguns não, é todo ser humano, a humanidade inteira, passando pelos juízos divinos, entendeu? Então, por isso, né, a Tzedakah, ela ajuda muito em abrandar os juízos sobre nós, né? Durante o mês de Elul, principalmente, né? Então, por isso, durante o mês de Elul, nós temos a Pushká, que é o quê? É a caixa de caridade também, né? Que marca o lar, né? Literalmente o lar judaico. Então, todas as manhãs, antes de começar as preces, né? Então, tem ali o que nós conhecemos como o famoso cofrinho, né? Então, tem o cofrinho lá. Então, toda manhã, antes de começar as preces, né? Todo judeu vai ali e deposita R$1, né? No cofrinho, para finalidades de atos de caridade e bondade. Aí, quando a caixinha ela está cheia, então ela é recolhida o seu valor e ela é empreendida exatamente em obras de caridade ou causas nobres, onde há estudo da Torá e das 7 leis de Noah, ok? Então essa é a questão. Então, Pushká, caixa da caridade, né, que é feita desta forma. A Tzedakah, ela pode ser bens ou serviços, né, também, né? Então a pessoa ela pode, por exemplo, né, preparar uma refeição para um vizinho idoso. Também é uma forma de fazer Tzedakah, né? Visitar algum doente, também uma forma de fazer Tzedakah. Ou se oferece, né, para realizar um trabalho voluntário na escola onde está o seu filho, por exemplo, também pode servir como Tzedakah. Os sábios nos ensinam que até uma pessoa pobre, né, que subsiste com a caridade alheia, ela deveria realizar atos de caridade também, e não ficar só esperando, né, que chegue a ela os atos de caridade. Ela também pode praticar atos de caridade sem sombra de dúvidas. Cada um de nós tem algo para contribuir com os outros. Nunca, ninguém não pode dizer eu não tenho nada e não faço nada. Ele só não faz nada se ele não quiser. Se ele for muito preguiçoso, né, aí ele não faz realmente nada. Mas todos nós, todo ser humano, ele é útil para algo bom. Ele só precisa tomar uma atitude, né? Sabe, naquela linguagem bem simples, objetiva e chucra? Ele só precisa tomar vergonha na cara, sacudir a poeira e fazer alguma coisa. E não ficar aí na beira da sarjeta aí, choramingando e cheio de mimimi, né? Coitadinho de mim, né? E ficar choramingando. É sair da beira da sarjeta, é sacudir a poeira, é levantar, tomar vergonha na cara. E fazer alguma coisa de bom. E não só ficar aí recebendo, né, o pão da vergonha. Entendeu? Então todos têm condições de fazer algo bom. Basta tomar uma atitude. Ok? Então isso é importante também estarmos focados dentro desta realidade. Doar de Tzedakah para os necessitados, escolas, instituições judaicas ou Benei Noach, né?
para causas humanitárias, né, que sempre acontece aí, por exemplo, um desastre em determinada localidade, uma enxurrada, uma chuva, uma tempestade, um terremoto, etc, 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 né, onde há causas humanitárias por causa de grandes catástrofes que ali aconteceram. Você pode fazer também a sua tzedaká para estas finalidades, né? O Código de Lei Judaica, ela oferece algumas orientações para determinar onde doar primeiro, né? Então, a sequência lógica que a lei judaica traz para nós. Um membro da família que está em dificuldades financeiras tem a precedência sobre os não familiares. Então, começa dentro de casa. Isso daí nos faz lembrar de um seguinte ditado, amados. As pessoas dizem assim, né? O mundo precisa mudar. Todo mundo concorda com isso. Aí vem a segunda parte desse pensamento, não sei de quem é o autor, né? Mas diz assim, todo mundo fica preocupado, né? Todas as pessoas, melhor dizendo, ficam preocupadas que o mundo precisa mudar. Para melhor, obviamente. Aí na sequência vem, então faça o seguinte, para que o mundo mude. Volte para a sua casa, para a sua família. Ame a sua família e o mundo começará a mudar. Essa é a questão. As pessoas não amam a família e querem mudar o mundo. Mudar para onde? Para quê? De que forma? Se ele não ama a própria família. O mundo precisa mudar para melhor, sim. O mundo precisa ser transformado, para mudar para melhor, ele precisa ser transformado para ser a moradia de Deus, sim. Mas se você não ama a sua família, tudo que você fizer é em vão. É o famoso santo do pau oco. Dentro da casa ele é um demônio. Fora de casa ele é um santo. Dentro da família ele é uma peste. Fora de casa, para com os outros, ele é uma doçura. Dentro de casa ele é uma desgraça no meio da família. Mas lá fora, junto com os outros, na presença dos outros, né? Ele é uma bênção. E está cheio de gente assim, que publicamente se comporta de uma forma, mas dentro da casa é uma porcaria. Então precisa mudar dentro de casa. Quem assim se comporta de forma negativa dentro de casa, no seio da família, se ele mudar esse comportamento, além da sua vida e da sua família ser totalmente diferente para bem, para felicidade, para bênçãos, para a presença divina, ele vai levar esta mesma coisa para fora da sua casa. Aí vai ter um efeito positivo. Aí vai ter um efeito positivo. Entendeu? Então, essa é a questão aí, ok? Sem sombra de dúvidas, não é? Outra orientação, né, que os nossos mestres passam aqui, né, do Rabad, sobre essa questão, né, Tzedaká para Israel é especial, né? Para Israel é especial. Qual é a forma de nós contribuirmos para que a terra de Israel seja agraciada pelas suas tzedaká? Você comprando produtos onde você sabe que a origem desses produtos tem conexão com Israel. Por exemplo, o nosso Rabino Yaakov Gerenstad, né, que temos ali a loja Benei Noach, né? Então, quando os produtos são comprados, adquiridos através da sinagoga, a sede, isso automaticamente tem conexão com Israel. Por quê?
porque há um retorno para Israel. Há um retorno de ofertas, doações de Sedaká para as causas de Israel, para outros centros Rabad, certo? Tem um centro Rabad que está com um problema, então o outro que está numa situação estabilizada ou melhor, vai ajudar o outro centro Rabad, certo? Os produtos adquiridos, principalmente, né, que vêm de Israel direto para a nossa sinagoga Benei Noach, né, sendo adquiridos, nós estamos contribuindo para com Israel. Por exemplo, este button, que é em forma de bandeira de Mashiach, né, que traz aqui, esse daqui atrás, ó, traz a coroa de Mashiach e traz, né, você está vendo de forma invertida aí, mas é aqui, ó, Mashiach, certo? Então nós temos aqui o Men, o Shem, o Yud e o Het. Então nós temos Mashiach, né? O hebraico se lê e se escreve da direita para a esquerda, né? E aqui está numa forma invertida por causa da câmera, ok? A câmera foca dessa forma aí. Então, o nosso button, o nosso Rav Yaakov, ele traz dos Estados Unidos, que tem conexão com o Rabat 770 do nosso Rebbe Menachem Mendel lá em Nova York. Então, quando nós adquirimos, né, o button de Mashiach, nós estamos aí, sem sombra de dúvidas, contribuindo para esta finalidade, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, né, você tem como contribuir de forma especial para com as questões referentes à própria Sedaká, nesse sentido aí também, ok? Os nossos mestres, né, para finalizarmos aqui hoje, e amanhã vamos continuar falando sobre isso, né, a Sedaká, atos de bondade, atos de caridade, atos de justiça, né, essa prática, os nossos mestres diz que salva da morte, ok? A caridade é tão potente que pode salvar uma pessoa da morte. Segundo o Talmud, ele ilustra isso com a história de um cortador de palha que estava destinado a morrer por uma picada de cobra, mas sobreviveu pelo mérito do pão que ele partilhava com um colega de trabalho pobre. Então, o seu ato de tzedakah, o seu ato de caridade para com o seu irmão necessitado, acabou salvando ele da morte, exatamente por causa disso. Então, dentro desse aspecto, né, sem sombra de dúvidas, a Torá, aliás, a tzedakah, né, ela salva a pessoa da morte e outros bens e bênçãos que nós já falamos até aqui, sem sombra de dúvidas, ok? Baruch Hashem. Então vamos para a nossa aliá, para podermos adentrar, né, no nosso aliá e na nossa mensagem do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, em que ele fala ser uma árvore frutífera, né? Dentro da nossa paraxá, da nossa aliá, a sétima aliá, capítulo 20, verso 10 até o capítulo 21 e o verso 6, né? Nós temos aí principalmente a questão do versículo 19, né? O versículo 19, capítulo 20 e o verso 19, diz assim: se você sitiar uma cidade por vários dias, a fim de travar uma guerra não obrigatória contra ela para capturá-la, você não destruirá suas árvores empunhando um machado contra ela. Você poderá comer delas, dos frutos delas, mas não as cortarás. O homem é como a árvore do campo, que você deveria incluir no cerco e destruir.
Então, quando nós temos aqui no versículo 19, né, você não destruirá suas árvores, aqui está falando exatamente das árvores frutíferas. Árvores frutíferas não devem ser cortadas, porque o próprio nome diz frutífera. A árvore frutífera, ela é para o bem do ser humano, ela é para o bem dos animais, por exemplo, também, né? Então, as árvores frutíferas, ela alimenta, e é por isso que ela não pode ser cortada. Então, todas as árvores frutíferas, salvo, né, algumas exceções, né, a árvore ela está podre por dentro, como diz o outro, né, ela está comprometendo a segurança de uma casa, de um vizinho, a sua própria casa, porque ela está muito alta, o vendaval pode derrubar a árvore para cima de alguma casa ou algo semelhante, né? Então, com raras exceções que põem em risco a vida, né, ou os bens de uma pessoa, que nem o caso específico da casa ou própria ou da casa do vizinho, aí você pode cortar. Mas, sem essas raras exceções, a árvore frutífera não deve ser cortada, ok? E aí, já no final do versículo 20, né, do versículo 19, fala: o homem é como a árvore do campo. Por que você deveria incluir, né, realmente no cerco e destruí-la? Então, os nossos mestres do Hassidismo, eles falam da seguinte forma sobre a árvore do campo é um homem. Então, assim nos diz: qual a conexão entre o homem e uma árvore? O Talmud nos fala: a qualidade singular de uma árvore, que nenhum animal possui, é que ela está firme e enraizada em suas fontes de vida e de energia, e também no seu solo. E devido a este firme enraizamento, a árvore cresce cada vez mais alta, mais forte, mais bela e também mais frutífera, né? Do que qualquer membro do reino animal. A árvore dentro do homem é aquela parte de sua constituição, que é sobre alguns aspectos. Então, primeiramente, a parte mais enraizada na alma e, consequentemente, é a mais poderosa, isto é, seu caráter e suas emoções. Então, quando nós temos a árvore dentro do ser humano, então, no primeiro aspecto, né, nós temos aí exatamente a questão que ela é enraizada na alma, né, e, segunda questão, ela é mais poderosa. E isso está exatamente enraizado com a questão de caráter e emoções. É onde realmente a nossa alma está. Por isso o homem é comparado à árvore do campo, né? Seu caráter e emoções. Embora à primeira vista o intelecto possa parecer a faculdade mais expressiva e pessoal do ser humano, o pensamento racídico nos ensina que as emoções e o caráter de uma pessoa estão de fato enraizados mais profundamente na sua alma. Por esta razão, nossas emoções tendem a ser mais poderosas e firmes, como uma árvore alta, e por suas raízes profundas espalham os mananciais interiores da alma diretamente dentro da arena da nossa consciência. O intelecto, por outro lado, não tem raízes fixas, tal como os membros do reino animal, que não estão presos em um determinado lugar. Nós somos capazes de estar intelectualmente envolvidos em todos os tipos de assuntos com os quais não temos nenhuma ligação pessoal,
já que o intelecto não está tão firmemente enraizado na alma, a ponto de ele tomar, né, a ofensiva de algo contrário à composição da pessoa. Desta mesma forma, mudar a mente de alguém é relativamente fácil, enquanto mudar a personalidade da pessoa, por exemplo, de avarento para generoso, né, o mão fechada, o miserável, né, aquele que tem cobra, jacaré, tigre, escorpião no bolso, né, que significa não abre a mão para nada, né? E também, né, aquela questão de transformar a sua personalidade, né, de perverso para alguém bondoso é mais complicado, sem sombra de dúvidas. É tão difícil quanto desenraizar uma árvore e replantá-la em outro lugar. Então, essa parte que está conectada com a personalidade da pessoa, né, ela realmente é difícil de mudar a sua personalidade. Ela precisa realmente de muita fé, muita convicção em Deus para mudar os aspectos da sua personalidade. Então é uma luta que não é fácil, ela é uma luta diária. Porém, né, no entanto, a Torá deseja que nós façamos exatamente isso, mudar o nosso caráter e traços emocionais para melhor. Esse é o objetivo da Torá. Desta forma, nós traremos perfeição até mesmo para os aspectos mais internos da alma, onde as raízes de nossas emoções alcançam. Ou seja, é possível mudar a nossa personalidade de perverso para bondoso? Sim. Mas basta da pessoa. A pessoa precisa querer. A pessoa precisa determinar. Eu vou ser bom daqui para frente. Eu vou fazer o que é certo daqui para frente. O que passou, passou. Não tenho mais como fazer. Mas daqui para frente, eu vou mudar a minha situação. Eu vou mudar minhas atitudes. Eu vou mudar a minha personalidade. Não vou ser mais avarento, mas eu vou ser generoso. Não vou ser mais perverso, mas vou ser alguém bondoso. E assim sucessivamente. Então depende da pessoa. Quando, um exemplo simples, né? Quando uma pessoa ela fala assim, eu não consigo parar de fumar. Não tenho condições de parar de fumar. Tem ou não tem condições de parar de fumar? Tem ou não tem condições de parar de beber? Tem. Basta querer. Simplesmente isso. A partir de hoje eu não vou fumar mais. Ponto final. E se você coloca diante de você algo que é maior do que o cigarro ou a bebida, por exemplo, ou mesmo a questão de drogas, né? Se você coloca um amor maior, você vence. Não é fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, até Maria Mole entrava no céu, por assim dizer. Se fosse fácil, até bicho preguiça tranquilamente subia 1000 metros em 1 segundo. Não é fácil. E nós sabemos disso, reconhecemos isso. Mas quando você coloca diante de você um amor maior, você vence. Não restam dúvidas, você vence. Entendeu? É importante essa colocação aí. Então, dessa forma, né, a Torá deseja que nós façamos exatamente isto, mudar o nosso caráter e traços emocionais para melhor. Ninguém vai fazer por você, você que tem que fazer. Desta forma, nós traremos perfeição até mesmo para os aspectos mais internos da nossa alma, onde as raízes de nossas emoções alcançam. Então, está de fato, né, sem sombra de dúvidas,
a decisão pessoal. Ninguém vai tomar decisão por você. É você que tem que tomar decisão. Certo? É você que tem que tomar decisão. E você simplesmente determinar para si mesmo. Não vou fazer mais. Acabou. Eu fiz o que era errado aos olhos de Hashem, não vou fazer mais. O pecado que eu cometi, eu magoei uma pessoa, não vou fazer mais. Eu vou procurar aquela pessoa, vou pedir perdão e vou fazer de tudo para me corrigir, para não praticar de novo essa questão. E vou fazer com que aquela pessoa, em vez de ser uma pessoa inimiga minha, eu vou fazer dela uma pessoa amiga, irmã minha ou irmão meu. Então está em cada um de nós mudarmos a nossa personalidade negativa para uma personalidade mais positiva. É por isso que o Talmud nos adverte a aprender Torá apenas de um estudioso de Torá respeitável, alguém cujo conhecimento gera frutos sob a forma de bons atos e um caráter nobre, pois uma pessoa deve procurar um professor que seja refinado em ambos os aspectos, intelectual e emocional, e que dará um exemplo vivo de como cultivar o seu lado arbóreo, ou seja, como árvore, dando frutos. E bons frutos, né? Então, por isso que o Pirkei Avot, né, a sabedoria dos nossos mestres pelo Talmud, nos fala lá no capítulo, na Mishnah 6, né? Procure um rabino para si e faça dele o seu mestre e siga as suas instruções. É a mesma coisa aqui, né? O Talmud nos adverte a aprender Torá de um estudioso de Torá e respeitável, né? Alguém cujo conhecimento gera frutos e sob a forma de bons atos e um caráter nobre, pois a pessoa deve procurar um professor que seja refinado em ambos os aspectos, intelectual e emocional, e que dará um exemplo vivo de como cultivar o seu lado arbóreo, né? O homem, como está escrito, né? A árvore do campo é um homem. O homem é como uma árvore do campo, né? Então, o nosso campo é o mundo e como árvore deste mundo, nós precisamos produzir frutos. Frutos que venham somar conosco no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E assim estaremos transformando o mundo, né? E para nós estarmos aí, né, compreendendo, né, sobre a questão de procurar um estudioso de Torá respeitável, né, exatamente por isso que nós, né, escolhemos o Rabino Yaakov Gerenstad, né, uma pessoa humilde, simples, tem muita sabedoria, né, e todos os questionamentos que temos feito, perguntas, né, ele tem sempre nos dado resposta à luz da Torá, à luz dos olhos de Hashem, né? E isso é importante, sem sombra de dúvidas. E ao mesmo tempo, como diz os nossos mestres, né, nos seus ensinamentos talmúdicos, né, em que realmente encontramos o mestre, seguimos a sua orientação, né? É isso que nós assim o fazemos. Então, por isso, ser uma árvore frutífera, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala da seguinte forma: as nossas emoções são a medida da nossa maturidade. Muitas pessoas são dotadas de inteligência ou talentos superiores, mas o verdadeiro refinamento das emoções só se consegue alcançar ao rejeitar o egoísmo e o narcisismo infantil, fazendo sua contribuição para o mundo, né? Então, o que é rejeitar o egoísmo? O eu, a egolatria, né? A pessoa, ela se idolatra. Então, de fato,
rejeitar o egoísmo. É só eu que sei, só eu que sou bom, não existe ninguém melhor do que eu. Pode até alguém chegar a ser quase igual a mim, mas de fato eu sou o melhor. Então, rejeitar o primeiro grande inimigo, o ego, o egocentrismo, a egolatria, certo? É reconhecer, eu não sou nada. Ponto final. Tem uma prece no livro Anene, ou Aneni, né? Que são livros de prece para várias questões. Tem uma delas lá que fala, eu sou verme e lombriga. Eu sou um verme e lombriga. Você já se considerou um verme e uma lombriga? Então, uma das preces fala sobre isso. Exatamente por quê? Para que nós reconheçamos que só Deus é o que está acima de nós. E que todos nós somos iguais diante dele. Ponto final. Entre nós não tem ninguém melhor do que o outro. Não tem ninguém mais importante do que o outro. Nós estamos juntos nessa nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico, né? Então, esta é a realidade. Muitas pessoas são dotadas de inteligência ou talentos superiores, mas o verdadeiro refinamento das emoções só se consegue alcançar ao rejeitar o egoísmo e o narcisismo infantil, fazendo sua contribuição para o mundo, né? O narcisismo infantil, né? É aquela pessoa que só quer atenção para si, né? É aquela pessoa que só assim, ai, que bonitinho que ele é, ai, que bonitinha que ela é, né? O narcisismo, né? Ai, como que eu sou bonito, ai, como que eu sou bonita, né? Então, é rejeitar esse narcisismo. Você é bonito? Você é bonita? Se estiver na Torá. Se estiver na obediência aos ensinamentos da Torá. Aí você fica lindo, você fica linda, você fica uma pessoa maravilhosa aos olhos de Hashem e daqueles que cercam você. Entendeu? E essa beleza é aquela que transparece no semblante da pessoa. Não é aquela expressão do pescoço para baixo, por assim dizer, né? A expressão corpórea. Mas é a expressão da sua face. É aqui que está a verdadeira beleza da pessoa. Por isso que Salomão escreveu, né? Um coração alegre aformoseia o semblante. Não é o corpo, é o semblante. Para que ninguém caia no perigo da idolatria do corpo, que tem muitos por aí, né? Que fica aí na frente do espelho fazendo os seus exercícios, né? Para ficar com, entre aspas, um corpinho bonito, né? Uma barriguinha, tanquinho, e por aí afora vai, né? Esse narcisismo, né? Que precisa ser vencido também. Ai, que bonitinho, ai, que bonitinha. Sempre ser o centro das atenções, ok? Então, por isso, rejeitar, né? Rejeitar o egoísmo e o narcisismo. O mesmo ocorre com as árvores frutíferas, que provêm alimento e deleite para os outros ao abrir mão de seus próprios frutos. Por outro lado, as árvores frutíferas apenas nos impressionam por sua presença majestosa. Talvez nos proporcione sombra, mas não sacrificam nada de si mesma ao fazê-lo, né? Então, as árvores infrutíferas, elas podem até produzir uma boa sombra para nos impressionar. Ai, que sombra gostosa!
ai que sombra deliciosa, patati e patatá, né? Mas na realidade, elas não sacrificam absolutamente nada. É só a aparência, uma aparência de uma árvore frondosa, que dá sombra, mas não dá fruto. Então está falando exatamente do que nós não podemos ser. Uma árvore frondosa, né, estufada pelo seu ego, cheia de si mesma, né, aparentando, né, uma grande sabedoria, mas os seus atos negam a sua sabedoria, negam que realmente é apenas superficial. É uma árvore sem frutos. E uma árvore sem frutos não tem valor. Entendeu? Lembra daquele ditado, né? Só se joga pedra em árvores que dão frutos? É bem por aí. Não espere moleza, não. Você, seguindo a Torá, as 7 leis de Noé e suas ramificações, você poderá enfrentar, sim, muitas adversidades. Muita gente falando blá, 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 a teu respeito, sem você dever nada. Mas faz parte, porque aquele que não está com você, somando, ele está apartado de ti, só para ficar falando de você, né? Então, não se impressione com isso. Mas a nossa impressão realmente precisa ser dentro desse campo, né? Que não sejamos árvores frondosas, sem frutos. Só serve para dar sombra no seu tempo propício, depois não dá sombra. Cai as suas folhas e mostra realmente, né, os seus galhos secos, né? Por essa razão, quando estamos em busca de instrução e inspiração, devemos nos dirigir a pessoas que não apenas sejam inteligentes e talentosas, mas que utilizem os seus dons de maneira consistente para o benefício não seu, não para o benefício do próximo, mas para o benefício do mundo. Por isso, quando você faz um bem para alguém, você está fazendo um bem para toda a humanidade. Mas se você faz também algum bem, né, para uma pessoa, né, que está grandemente, né, enferma, com problemas, etc. e tal, e você a ajuda, e essa pessoa fica grandemente feliz que teve alguém que a ajudou com muito amor, você está ajudando a humanidade, porque isso vai se refletir em toda a humanidade. Então, nesse sentido, amados, né, nós, evidentemente, devemos imitar o exemplo das árvores frutíferas. Então, que nós sejamos imitadores das árvores frutíferas, né? Ou seja, que nós venhamos realmente dar bons frutos, que venhamos dar sombras, que venhamos com que as nossas raízes elas permaneçam firmes e firmadas ao solo, que nós estejamos firmados no solo da Torá, que nós estejamos firmados para realmente darmos frutos segundo aquilo que a Torá nos diz, com as suas 7 leis de Noé e as suas ramificações. Que nós possamos, sem sombra de dúvidas, sermos cada vez mais frutíferos para a glória do nosso Deus. Baruch Hashem. Então, a Havidalá, ela acontecerá às 18h26. Nós desejamos a você, toda a sua família, bem como a todas as comunidades Beneinor, e assim como também as sinagogas regionais pelo Brasil afora que existe, né? Desejamos aí uma semana muito frutífera, e domingo, né, nós estaremos iniciando, aliás, o nosso horário Yaakov Geranstad estará iniciando a segunda versão do projeto Faratistá, onde se recolhe donativos, né, para as
comunidades e as sinagogas Bnei Noach regionais para adquirirem fundos para o desenvolvimento das suas atividades em prol da própria sociedade na sua localidade e também para tantos quantos outros, mesmo à distância, venham a ver o suprimento na casa, né, para poder ajudar as pessoas dentro dessa sequência que nós vimos aqui, né? Primeiro a própria família, ou seja, primeiro a própria localidade, né, que recebe as doações, dízimos e ofertas, né? Depois, né, os domésticos da fé, né? Aí vamos ver a sequência, etc. e tal, e assim sucessivamente, né? A Tzedakah vai realmente trazendo, ajudando para a redenção final, para que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Pela graça bendita de Hashem, né? Amanhã nós estaremos aí de volta, ok? Shalom, Shabbatov, uma boa passagem do 7º dia da semana para os 6 dias comuns, né? E que nós tenhamos aí uma semana preciosa e maravilhosa. Domingo, 1º dia da semana, já vamos começar com a 2ª edição do projeto Farat Stá. Nós estaremos aqui amanhã trazendo, né, o link para as doações daqueles que quiserem fazer para o projeto Farat Stá, né? Estaremos trazendo aqui o link, né? E na sequência, pelas mídias sociais, nós estaremos também levando essa mesma questão aí. Que Hashem, na sua graça e na sua misericórdia, na sua bondade e generosidade, abençoe você, abençoe a sua família, abençoe a sua comunidade, Bnei Noach, a sua sinagoga Bnei Noach regional, bem como tudo aquilo que você colocar as suas mãos para fazer, que ele dê sabedoria, entendimento, conhecimento e prosperidade para alcançar o sucesso, pois é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós alcancemos os sucessos. Shalom, Shabbatov, até amanhã com a graça bendita de Hashem.